Ô Flávio, você, às vezes, eu vou tentar não ser tão polêmico assim, mas primeiro, eu quero agradecer primeiro o João Vitor por ser expulso, eu não vou precisar vê-lo na quinta-feira, lá em São Januário, no jogo da volta. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser justo. Eu não acho que a expulsão dele foi justa. Por mais que ele tenha feito muita bobagem, eu não acho que não foi nada no lance ali para ele ser expulso. Reveja o lance que você vai ver. Ele tá correndo, o braço dele, ele pega no peito do jogador, o jogador bota a mão no rosto, não pegou, cara. Para mim, não era para ter sido expulso. Ponto. Que ele jogou mal pra caramba, isso é um fato. Agora, eu até falei isso aqui no intervalo com o Jean, e eu falei assim, eu vi algumas pessoas no chat rindo. Eu achei que o jogo no primeiro tempo foi 50-50. Ah, mas o Vasco teve mais posse de bola? Teve, mas a ideia de jogo do CSA era aquela. E eles conseguiram fazer bem no primeiro tempo, segurar o Vasco. Ter estocadas, inclusive, com alguns atacantes lá na frente. Quase, por exemplo, que o Thiago, esse lance do impedimento, ele não estava impedimento, não. Se a bola vai no gol e sai o gol, ele sai de trás da linha de defesa. Ou seja, o VAR ia confirmar o gol. Então, a oportunidade mais clara no primeiro tempo, para mim, foi do CSA. Então, para mim, o jogo foi igual. E no segundo tempo, eu acho que o CSA, por mais que não tenha acertado o gol, mas o CSA também foi perigoso. E aí a gente vai bater o seguinte, eu acho também, igual o Jean, o Lloyd entrou bem? Entrou bem. Mas olha como é que tá a nossa situação de achar que um jogador foi bem. O Baianinho jogou mais do que o Lloyd hoje, por exemplo. Entre os dois jogadores, quem jogou mais? Para mim, o Baianinho que entrou no segundo tempo também. E a gente normaliza um jogador que entrou e deu duas pedaladas, porque ele driblou o lateral. Só pra gente ver, ter a noção de como a gente tá pobre hoje no Vasco, em termos de movimentação, em termos de atacante. E eu vou dar uma boa nota pro Lloyd, não tô falando isso não, mas a gente tem uma noção de que a gente tá normalizando algumas situações inacreditáveis. Um jogador que entra, dá um drible, nossa, olha só como o Lloyd entrou bem, porque não tinha ninguém fazendo nada. E eu não acho que o Vasco fez um bom jogo, juro por Deus. Ah, mas criou, teve oportunidade. Qual foi a grande oportunidade que o Vasco desperdiçou? O do Verratti, ele estando de primeira por cima? O do Coutinho? Tá, mas são jogadas assim meio que atabalhoadas que acabaram acontecendo ali no lance. Nenhuma jogada trabalhada, bem bacana, de você ver um cruzamento, de você ver um passe. Não teve quase nada disso então hoje. Eu não vi o Vasco jogar essa partida boa e nem razoável. Para mim, o Vasco fez uma partida muito ruim. E se você parar para analisar em termos de metodologia para aquilo que se colocou em campo, eu acho que o CSA hoje jogou melhor do que o Vasco na proposta de jogo que ele tinha, que era segurar lá atrás e partir nos contra-ataques. E mais um detalhe, né, cara? O CSA tem pontas reservas. O tal do Marcelinho que entrou, o próprio Baianinho, o Vasco não tem, cara. É inacreditável. Por mais que a gente estou nem dizendo que esses jogadores têm que jogar no Vasco, não é isso. Mas os caras têm opções no banco de reservas pro modelo de jogo deles, de opções. O Vasco não tem, porque o Fernando Diniz acaba se segurando com os jogadores mais experientes. E fica naquela de seguinte, se eu botar os moleques da base, vai queimar. Porra, vai queimar quando, cara? O Vasco já queimou todo mundo, cara. E tá queimando todo mundo também. Então como é que você não bota os moleques em banco para você botar esses jogadores que entraram hoje, tirando o Lloyd que entrou bem? Então assim, fica me perguntando sobre isso, cara. Então, eu estou começando a contestar, inclusive, o Fernando Diniz em termos de escolha de jogadores. Porque ele escolhe o João Vitor mais uma vez, a gente já falou isso aqui desde o pré-jogo, ele faz algumas substituições inacreditáveis. O Vasco tem 6 jogos depois do Super Mundial, 4 empates e 2 derrotas e nenhuma vitória. O Vasco tomou 8 gols nesses jogos e fez pouquíssimos. Então, assim, cara, tá começando a gente tentar entender também o processo que está sendo feito. A diretoria está sendo muito cobrada em relação a reforços e precisa reforçar, claro, mas em campo dava para fazer um pouco melhor, principalmente com um time de Série C, nono colocado da Série C. A gente normalizar que o Vasco jogou bem com o CSA 0-0, eu não consigo não, Flávio, desculpa. Boa noite. Eu discordo completamente de você. Eu acho que o futebol não é assim uma ciência tão certa e exata. Do outro lado tem um adversário que eliminou o Grêmio, por exemplo. Então eliminar o Grêmio foi sorte do CSA. O CSA eliminou o Grêmio porque estava num dia de sorte. Ganhou de 3-2. A gente venceu o Grêmio. Mas Emerson, o Grêmio tá melhor do que o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é melhor do que o Vasco. Pontos. O Grêmio é melhor do que o Vasco no Campeonato Brasileiro. Não, mas é melhor. Não, tudo bem. Mas aí, como desempenho, a gente não ganhou do Grêmio. O Grêmio foi eliminado pelo CSA. Tudo bem, mas jogando em São Januário. Os caras foram em Porto Alegre, empataram em 0-0 e ganharam 3-2. Eu acho que a gente também, normalizar o empate, mas eu acho que também a gente menospreza muito, porque alguém chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil não é por acaso. Não é por acaso. Eu acho que também a gente precisa entender que o futebol mudou, cara. Esses times brigam. Você vê, a semifinal que tá acontecendo, o jogo que tá acontecendo, Bahia e Retrô. Quem é o Retrô? Tá aí, cara. Sabe? O campeonato ele é difícil. O futebol brasileiro é um futebol competitivo. E o Vasco tem um time em formação.